Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Vivendo a Vida em Abundância. Olá, paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vinda em mais um programa Vivendo a Vida em Abundância. Amém? Glórias a Deus por você estar aqui. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante: desistência. Quantos de nós desistimos de projetos e sonhos que o Senhor nos prometeu que viveríamos? Não é verdade? Eu quero ler com você uma escritura muito importante para a minha vida e eu creio também que para a sua vida, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede nosso avanço. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Paulo faz uma analogia aqui, né? A Cartas ao Hebreus faz uma analogia sobre os corredores da época, porque naquela época era muito comum aquelas corridas onde eles corriam e quem ganhava uma coroa de folhas, né? E a palavra de Deus está nos incentivando a continuar, a prosseguir, a manter constância na corrida, a manter a constância naquilo que Deus nos prometeu, na nossa caminhada cristã. A corrida da fé. Nessa corrida da fé, sabe, onde desejamos sempre cruzar a linha de chegada, sim, porque eu e você, nós temos um objetivo: cruzar a linha de chegada. Não é correr simplesmente sem motivo algum. Nenhum corredor corre por querer. A não ser aqueles corredores de fim de semana que não têm expectativas nenhuma. Mas os corredores profissionais, esses correm com o desejo de vencer. Com o desejo, com o objetivo de cruzar a linha de chegada, de concluir uma corrida. Nenhum deles passa um ano inteiro se preparando para uma única corrida para desistirem no meio delas. Eles têm um objetivo e eles correm em direção a esse objetivo. E é isso que essa carta está nos incentivando a fazer: a correr em direção aos nossos objetivos, que são as promessas de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que até mesmo em uma única equipe existem vários tipos de pessoas, não é? Nós fazendo uma análise assim por cima de uma equipe de corredores, uma equipe de futebol, uma equipe, seja qualquer tipo de equipe, nenhum dos membros dela são iguais. Eles têm os mesmos objetivos, mas personalidades, sonhos, caráter completamente diferente do outro, né? São diferentes pessoas em tudo, seja no físico, na mente, no caráter. Eles não são iguais em nada, a não ser no objetivo. E vamos fazer como o escritor de Hebreus fez: analisar uma corrida. Como ele fez aqui, analisando e propôs a ideia dessa corrida, todos nós sabemos que é possível ganhar e por isso corremos. Todos os corredores que se inscrevem para uma corrida, eles sabem que é possível ganhar. Eles não estão ali sem acreditar de que eles podem ganhar. Então esse já é o primeiro passo para você correr a corrida da fé. Acreditar que você vai vencer. Acreditar que você vai cruzar a linha de chegada. Comece a sua corrida com esse pensamento, com esse objetivo. Não comece nada. Não comece nenhum projeto, não comece um ministério, não comece um negócio, não comece nada já pensando que vai dar errado. Mas inicie já com fé,
acreditando que é possível sim você ganhar. Quantas pessoas desistem dos seus sonhos porque começam da maneira errada? Eu sei que o mais importante não é como começa, é como termina. Porque o fim é melhor do que o começo. Mas precisamos aprender a começar da maneira certa. Precisamos aprender a começar sabendo de que Deus está conosco e aquilo que nós não vamos poder fazer, Deus fará por nós. Comece pensando certo, comece agindo certo, comece já fazendo as coisas certas aí nesse lugar. Para que quando você tiver algum empecilho, algum obstáculo, você não parar. Mas você lembrar do que te fez iniciar. Pera, tem um propósito, tem uma promessa. Deus está comigo e eu vou prosseguir diante de qualquer obstáculo que me acontecer. Então, faça como os corredores e comecem acreditando que você vai vencer, que isso vai se concluir na sua vida. Sabe, eles escolhem esse tipo de esporte, os corredores, porque eles sabem, eles têm um sonho, eles sabem que eles podem fazer aquilo. Quando Deus colocou esse projeto no seu coração, Ele já sabia que você era capaz de fazer isso, porque Ele conhece a sua capacidade. Deus conhece mais você do que você mesmo. Então, prefira acreditar em Deus do que acreditar nas suas próprias, sabe, limitações. Agora, os corredores, eles poderiam ter escolhido qualquer tipo de esporte. Eles poderiam ter escolhido qualquer coisa, mas escolheram correr. Sabe, escolher é tão difícil a gente escolher, né? É tão difícil a gente decidir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então é você que decide. É você que escolhe prosseguir ou desistir. A fé, para mim, ela é uma decisão. Ela é uma decisão. Eu vou decidir acreditar, eu vou decidir confiar, eu vou decidir crer, ainda que tudo tente me provar o contrário. Eu prefiro acreditar. Eu decido, eu tomo a decisão de confiar em Deus e por isso eu vou prosseguir em direção ao meu propósito. O esporte de corrida foram uma escolha, uma decisão que eles tiveram que tomar. E eles decidiram acreditar, eles decidiram correr até o fim, mesmo quando as forças deles se esgotavam. Quando nós vemos um corredor no meio de uma maratona, algum deles já chegou muito cansado, exaustos, precisando de apoio para concluir. Mas eles decidiram correr até o fim. Eles decidiram, sabe, concretizar aquilo. E o que falta em muitas pessoas é a decisão. A decisão de prosseguir diante de todo e qualquer obstáculo. A decisão de prosseguir mesmo quando as coisas não vão bem. Isso é fé. Fé não é uma palavra. Fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, fé é uma decisão. Você se levanta e diz, eu vou acreditar que Deus vai fazer acontecer. E você prossegue acreditando naquilo. Acontece alguma coisa, mas você decidiu acreditar, por mais que esteja sendo tudo difícil. E eu acho lindo que eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Abre a sua Bíblia junto comigo. Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Porque, sabe, Deus nos deu o livre-arbítrio. E é você que decide prosseguir, é você que decide confiar, é você que decide andar, é você que decide. Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim, a palavra de Deus diz, confiei, por isso afirmei. Ou seja, eu criei e por isso falei. Eu tomei a decisão de acreditar e por isso eu tomo a decisão de falar, de fazer, de agir, de prosseguir, de continuar, de avançar. Por quê? Porque eu criei. Independente do que eu estava vivendo, eu decidi acreditar, eu decidi
confiar. E por isso eu vou fazer, independente do que esteja diante de mim, independente dos obstáculos. Porque conhecer, sabe? A gente precisa conhecer Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente sempre vai tomar a decisão de confiar nele. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais fé nele nós temos. Quanto mais de Deus conhecemos o seu poder, mais dependente dele e mais decididos em confiar nele nós ficamos. Um corredor, ele sempre tem um treinador e ele confia naquele treinador fielmente. O que o treinador diz para ele fazer, ele faz. Os treinos, os exercícios, a alimentação, tudo na sua vida é coordenado por aquele treinador. E ele decidiu confiar naquele treinador. E aquele treinador passa a traçar os melhores caminhos, as melhores metas, melhor alimentação, tudo que é melhor para ele conseguir alcançar o objetivo dele. Assim é a nossa vida com Deus. Quando nós decidimos confiar plenamente em Deus, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, Deus começa a cuidar de todos os detalhes da nossa vida e começa a providenciar, a prover tudo aquilo que for necessário para nós prosseguirmos na corrida e alcançarmos o objetivo de ser vencedor. Porque Deus nos escolheu para ser mais que vencedor. Nenhum treinador treina um atleta sem acreditar nele. Nenhum treinador treina o atleta sabendo que ele é capaz de vencer aquele desafio. Sabe, Deus acredita em você. Deus sabe que você pode vencer. Deus sabe até onde você pode chegar. E Ele confiou em você. E por isso quer fazer de você um grande vencedor aí neste lugar. Então, decida confiar e acreditar em Deus, acreditar nos seus cuidados, na sua provisão, acreditar nele, entregar totalmente a sua vida e simplesmente se preocupar em prosseguir, sabe? Cumprindo todas as ordens, confiando em tudo que Deus faz na sua vida. Quando Deus, Ele coloca um sonho no seu coração, Ele sabe que você pode chegar lá. E assim é como os corredores. Nós precisamos decidir. A palavra decisão, ela significa o ato, o efeito de decidir, de resolução, de tomar decisões, fazer escolhas a partir de análises de coisas. Ou seja, a gente toma uma decisão, toma uma atitude baseado no conhecimento que nós temos daquilo. Um exemplo, quando você decide fazer uma faculdade, quando você decide comprar um carro, quando você decide comprar tal coisa, o que você faz antes de tomar a decisão final? Primeiro você analisa. Se é um carro, você vai analisar o dono do carro, você vai analisar a quilometragem, você vai analisar os pneus, você vai analisar o motor, você vai fazer uma análise total daquilo que está ali. Você vai conhecer o carro primeiro, para depois você tomar a decisão. Enquanto você não conhece o carro, você não toma a decisão. Se é uma casa, ninguém compra casa de olhos fechados. Primeiro vai lá, se faz uma visita, conhece a casa, vê todos os pormenores da casa, vê se tudo funciona, vê se está tudo bem. A gente precisa conhecer para tomar a decisão de confiar. Assim é com Deus. Você precisa conhecer a Deus para você tomar a decisão de confiar. E eu creio que você conhece o poder de Deus. Eu creio que você conhece o amor de Deus. Eu creio que você conhece a sua misericórdia. Eu sei que você conhece Deus. Então, o que está impedindo você de confiar completamente em Deus e prosseguir nessa sua jornada? E prosseguir nessa sua caminhada, nessa sua corrida? Sabe, você conhece a Deus e sabe que Ele não vai te abandonar durante o caminho. Você conhece a Deus e sabe que na sua palavra há uma promessa de que Ele nunca te deixaria sozinho. Então, o que está impedindo você de confiar em Deus? De se deleitar nele? Se ainda te falta um conhecimento de Deus, então analise as Escrituras Sagradas. Analise, sabe, tudo que Ele fala ao teu respeito. Então, decida confiar nele. Mas não decida, sabe?
Não pense em abandonar a corrida sem antes você conhecer o Deus que vai fazer você chegar até lá. Então, sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas pessoas dizem assim, eu preciso sentir a fé, eu preciso sentir que eu vou vencer, eu preciso sentir isso, eu preciso sentir aquilo. Para de querer sentir fé, porque fé não é sentimento, não é emoção. Fé é decisão. Você decide crer e acabou. É uma decisão. Assim como o amor é uma decisão. Você decide amar a pessoa. Você não ama ninguém porque a pessoa merece, porque você espera sentir. Sentimento é relacionado à paixão, não a amor. Amar é uma decisão. Eu decido amar a pessoa, mesmo com todos os defeitos dela. A palavra de Deus diz que Cristo nos escolheu nos amar. Ele poderia abandonar aquela cruz, mas ele escolheu, ele decidiu nos amar incondicionalmente, mesmo sem nós merecermos. Ele decidiu nos amar. Então decida neste momento confiar em Deus, independente de tudo que você está vivendo. Eu sei que nesse momento agora você tem um sonho, você tem um projeto, você tem planos, mas você está esperando sentir algo para fazer isso acontecer. Não espere sentir, apenas decida fazer, confiando que Deus vai ajudar você no que for preciso. Confiando que Deus vai prover o que for necessário e avance em direção ao teu objetivo. Deus não quer que você saiba ficar parado. Sabe, nos tempos de Jesus, havia vários corredores, vários tipos de corrida. Havia um grupo, e eu quero analisar isso com você. Assim como nós estávamos analisando os corredores, que nas equipes existem um único objetivo, mas vários corredores diferentes. Na época de Jesus também havia várias equipes e vários corredores. Havia um grupo chamado multidão. E esse grupo era aquele grupo que acreditava só quando o milagre acontecia. Acreditava só quando recebesse algo em troca. Entendeu? A palavra de Deus diz que Jesus uma vez disse para a multidão assim, vocês me procuram não pelo o que sou, mas porque eu os alimento. Porque Jesus sempre tem algo para dar. Então, a multidão, ela sempre espera receber algo. Eu espero que você não seja esse tipo de corredor. Eu espero que você não seja aquele tipo. Enquanto Jesus estava operando milagres, enquanto Jesus estava alimentando a multidão, enquanto Jesus estava ali servindo, elas estavam do lado de Jesus. Mas quando Jesus foi crucificado, elas foram os primeiros a abandonar Jesus e decidiram ficar contra Jesus. Eu espero que você não seja esse corredor que confia só nos momentos bons, só quando você está recebendo algo, só quando Deus está provendo, só quando as coisas estão fluindo, mas que você decida também acreditar em Deus durante a tempestade, que você decida também acreditar em Deus durante os desertos da sua vida. Não seja multidão. E a palavra também nos ensina que existe um outro tipo de corredores. A equipe que mesmo vendo e ouvindo dos milagres, elas preferiram acreditar nos seus conhecimentos e na sabedoria humana. Essa equipe, ela se chamava fariseus, conhecedores das Escrituras. Mesmo vendo todos os milagres que Jesus estava fazendo, eles preferiram acreditar no conhecimento que eles tinham. Que você não seja o tipo de pessoa que acredita na sua própria força. Que você não seja o tipo de corredor que acredita no seu próprio conhecimento. Que você não seja esse corredor que, mesmo sabendo que Deus está aí do seu lado pronto a te ajudar, prefere acreditar e confiar em si mesmo. Jesus está ao seu lado. Então decida confiar e depender dele. Porque é ele que vai fazer você chegar até onde você tem que chegar. É Jesus que vai fazer você cruzar a linha de chegada e subir até o pódio dos vencedores. Decida confiar nesse Deus e não
no teu próprio entendimento e conhecimento. Mas a palavra de Deus também relata um outro grupo. Um grupo de 12 que depois foram 70 e que hoje são milhares. O grupo dos apóstolos, o grupo dos discípulos, sabe? Um grupo que confiou em Jesus, mesmo sem conhecê-lo totalmente. Um grupo que decidiu acreditar numa promessa. Um grupo que decidiu acreditar que aquele homem que estava ali ao lado deles os fariam grandes pescadores de homens, o fariam grandes emissários, o fariam grandes libertadores, o fariam grande diante de todas aquelas pessoas. Sobre a primeira equipe, a multidão, eles estavam ali acreditando em Jesus pelo motivo errado. Eles estavam acreditando em Jesus pelo que Jesus poderia oferecer a eles, pelo que Jesus poderia fornecer, pelo que Jesus poderia dar. Quando nós acreditamos em Deus pelo motivo errado, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Quando nós acreditamos em Deus pelos motivos errados, nós o abandonamos diante do primeiro obstáculo. Abandonamos a nossa luta, abandonamos a nossa carreira, desistimos de tudo. Nós não conseguimos ser constante e concluir o que nós deveríamos concluir. Como eu disse, enquanto a multidão estava sendo servida pelo que eles queriam, eles estavam do lado de Jesus. Mas depois que eles deixaram de ser servidos, eles abandonaram, porque aos olhos dele, Jesus estava acabado e não tinha mais nada para dar. O que tem te incentivado a correr essa corrida? O que tem sido o teu maior incentivo a prosseguir? Eu espero que seja a sua fé e não apenas os resultados que você espera. Eu espero que você esteja correndo, prosseguindo, avançando com o objetivo de glorificar o nome de Deus e não glorificar a si mesmo. E não apenas receber, mas dar. Porque a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. A segunda equipe, que é a equipe dos discípulos e algumas mulheres, eu acho lindo que Jesus, em João capítulo 15, versículo também de número 15, sobre essa equipe, a equipe dos discípulos, aqueles que andavam com ele, que prosseguiram, que insistiram, que decidiram acreditar, independente do que eles estavam vendo, essa equipe foi chamada de amigos. Porque Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Que Deus possa olhar para você, pelo fato de você ter decidido acreditar nele, olhar para você e dizer, você agora é meu amigo. Que você precisa, nesse momento, é acreditar, sabe? Essas pessoas, esses discípulos, eram assim como eu e você. Não eram pessoas perfeitas, não eram os melhores, não eram os mais sábios, os mais inteligentes da época, mas eram pessoas dispostas e decididas a obedecer Jesus. E essas se tornaram quem Jesus disse que elas seriam. Se tornaram mais que vencedor. Conseguiram concluir a carreira, conseguiram concluir a corrida, alcançar o seu maior objetivo. Que você seja essa equipe e você seja esse atleta que decide acreditar em Deus, independente do que você está vendo, ouvindo, passando ou sentindo. Porque você, decidindo acreditar em Deus, você vai conseguir a concluir tudo que você planejou. Você vai conseguir avançar. Você vai conseguir prosseguir. Sabe, você precisa ter uma fé, você não precisa ter uma fé muito grande. Você só precisa decidir, crer. É isso. Decida. Decida acreditar. Quando eu olho para a vida dos discípulos, eu poderia
sabe, eles poderiam ter dito a Jesus, quando Jesus chamou, eles poderiam ter dito que eles iam esperar que eles se tornassem perfeitos. Eles poderiam ter dito, não, Jesus, nós vamos ficar aqui, vamos nos aprofundar, vamos, sabe, tentar melhorar, tentar ser outras pessoas e depois nós vamos contigo. Mas não. Eles decidiram acreditar na palavra de Deus que diz assim, eu vos farei pescadores de homem. Eles decidiram acreditar. Decidiram ir e acreditar que enquanto eles corriam, Deus os transformava. Que enquanto eles corriam, Deus os transformava em mais que vencedores. Quando nós olhamos para as nossas limitações, a única decisão que vem à nossa mente é a de parar e de desistir. Mas quando olhamos para Deus, nós sabemos que Ele pode fazer todas as coisas, então nós temos a decisão de prosseguir. Que você não seja a equipe dos fariseus, que busca o conhecimento humano, que busca provas, que busca, sabe, ver as coisas primeiro para depois acreditarem. Os fariseus, eles andavam atrás de Jesus para que tentassem, eles estavam tentando fazer prova de que Jesus era aquilo mesmo. Muitas das vezes nós buscamos provas, queremos que Jesus prove que isso é possível, queremos que Jesus mostre que isso é possível. Quanto tempo você está orando, muitas das vezes, pelo seu marido, e você pede a Deus prova de que ele pode mudar, de que isso pode acontecer. Sabe, quando você faz isso, você não está decidindo acreditar. Porque a fé, ela é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. Daquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas temos a certeza de que Deus pode fazer. Isso é fé. Que você hoje possa tomar a decisão de prosseguir, mesmo sem ver. Que você possa tomar a decisão de acreditar que você é capaz de vencer. Que você é capaz de avançar, que você é capaz de cruzar essa linha de chegada. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é: decida acreditar, decida confiar e corra, tendo a certeza de que Deus te fará vencer, de que Deus fará com que você cruze a linha de chegada. Não limite a sua vida. Quantas oportunidades você já deixou de passar? Você já deixou passar? Quantas vezes você deixou de participar de coisas que Deus deu a oportunidade de você participar porque você não decidiu acreditar? Tem pessoas hoje que decidiram ser infelizes. Tem pessoas que decidiram ser escravas, mesmo com a liberdade de Cristo disponíveis para elas. Tem pessoas que decidiram permanecer doentes, mesmo com a cura de Deus disponíveis para elas. Tem pessoas que decidiram desistir, anular sonhos, projetos, que decidiram abandonar promessas, mesmo sabendo que Deus é fiel para cumpri-las. Tem pessoas que decidiram abandonar a sua carreira, abandonar o seu ministério, porque não tinha meios de fazer acontecer, mesmo sabendo que Deus era o provedor, que Deus provê o que é necessário, o que é mais que suficiente. Que você possa conhecer a Deus e assim tomar a decisão de confiar e depender dele. Amém?